ao ouvir essa palavra, retirou-se triste porque ele tinha muita propriedade. Então ele tinha que fazer um ataque direto à cobiça, à avareza, que o mantém cativo. Ele vender tudo que tem, entendeu? Pois somente com essa completa submissão poderá responder ao convite seguinte de Jesus, que ele, você vai lá, vende o que tem, dá para o pobre e vem e me segue. Essa situação está ali entrelaçada uma com a outra, entendeu? Agora, uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte, essa situação de Jesus no direito romano é chamado de, eu não sei muito bem a pronúncia como seria ad hoc, ad, depois separado, H-O-C, ad hoc. O que isso significa, entendeu? É uma nomeação temporária. No direito, um advogado nomeado temporário. E uma exceção. Eu já agi uma vez no fórum como ad hoc. Um irmão nosso teve problema de negócio de banco para mostrar que pagou para os filhos. Como é que é o nome? Pensão. Longe daqui, lá para o lado de Rondônia, para aquele canto. E quando se apresentou no cartório lá do fórum, ficou ali mesmo. E foi comprovado em outros pagamentos que foi feito. E aí, por final, para o juiz liberar o documento para o oficial de justiça e até onde está a pessoa para liberar a soltura, porque senão iria, como dizem muitos por aí, né, no Brasil só prende se não pagar, né, a pensão. Então, não tinha advogado. Eu falei, tenho eu aqui, estou com o meu CPF. Aí tiraram o xerox dos meus documentos tudinho e eu que assinei. Aquilo ali foi ad hoc, uma exceção. Era para ser um advogado, mas foi uma exceção, eu não sou advogado. Mas era eu que estava lá, eu que estava vendo para ajudar a resolver. E foi resolvido, depois o oficial de justiça foi lá e liberou a pessoa e foi embora para casa e pronto, está resolvido. Então isso é uma coisa de uma exceção. Como já falamos aqui várias vezes, Jesus não pediu isso para o José de Arimateia, ele não pediu isso para o Nicodemos, ele não pediu isso para o Lázaro, seu amigo, e tantos outros. Entendeu? É aquela situação. Está dentro da situação daquela pergunta e da conversa de Jesus com este moço. Ele não está exigindo todos os ricos agora, vende tudo que tem, doa para o pobre para servir Jesus na igreja. Não é isso que ele está dizendo. Mas para aquele moço, naquele momento, naquela conversa que estava tendo os dois, estava assim, entendeu? É uma situação particular e há um indivíduo particular. E a gente tem que ficar bem entendido isso. Este moço era vítima da cobiça. O cobiçoso não possui, mas ele é possuído pelos seus bens e suas ânsias. Enquanto Pacheco vai fazer aí a formulação dele, Efésios capítulo 5. Não, mas é por isso que Jesus guardou. Assim, veja bem, estou dizendo assim, vou formular melhor aqui. Aparentemente, pelo texto que está sendo narrado, é por isso que Jesus deixa a cobiça de fora, para que seja revelado a ele, de acordo com o pedido, a solicitação de Jesus. Você vai lá, vende o que tem e me segue. Aí, filho, mostrou onde estava o problema, que ele não havia identificado. Ele imaginou, então já estou no plano. Já estou no plano. Certinho. Aí só que tinha uma coisa oculta que nem ele. Nem ele, exato. Pô, é isso que eu estou falando, por isso que eu falo do rico. Esse rico é um caso assim, extremamente difícil de encontrar. Porque outros ricos hoje em dia, vão dizer, quebra todos esses mandamentos aqui. Ah, sim, mas aí já... Igual aquela mulher que matou os pais. Ela mentiu dizendo que ela não amou o próximo, ela desonrou o pai e a mãe matando o pai. Fez tudo uma vez só, né? Tudo, matou, roubou... Para poder adquirir esse tipo de riqueza. E como é que uma mulher dessa tem condição? Só com arrependimento, sendo uma visita de Deus no coração íntimo. Sim. Para mudar, porque, é difícil. Mas quando Jesus aborda, ele não está decretando, presta atenção, nós vamos falar aqui agora, Jesus não está decretando a impossibilidade de salvação de alguém que tenha riquezas.
Ele só está apontando o seguinte: geralmente essas pessoas têm o seu coração dominado pelos bens, ao invés dele dominar os bens que possui, a sua possessão, entendeu? A sua posse. E então essas pessoas têm mais dificuldades. Mas o Evangelho pode quebrar isso tudo, quebrantar isso tudo e transformar essa pessoa num ponto de bênçãos dentro da igreja. Porque ele vai, os seus donativos, a sua ajuda de sinceridade de coração de um para outro, ele vai fazer com a mão direita sem a esquerda saber. Ninguém não vai nem precisar saber que está fazendo. Ele ou ela, tá, gente? Quando está falando ele ou ela, ninguém precisa saber. Eles vão lá e fazem e pronto, está acabado. Tá. Não, o dinheiro não é problema nenhum. Acumular dinheiro não é problema nenhum. Ter bastante dinheiro e riqueza, propriedade, não tem problema nenhum. Ao contrário, é usufruir do dom que Deus deu. É como aquele que pegou 5 talentos, fez transformar em 10. O outro tinha 3, fez mais 3, 6. E o outro guardou, não levou nem para o juro de banco, nem para o depositor da poupança. Tá certo? E Deus falou o quê? Pega esse talento dele e dá para o que fez 5. Porque em termos de proporção, quem tinha 3 ficou com 6 e quem tinha 5 ficou com 10. Em porcentagem, em proporção, todos os dois produziram 100%. Mas o trabalho e o esforço que o que tinha 5 talentos para administrar foi maior do que quem tinha 3. Você está entendendo? Então, por isso que ele vai dar, eu vou dar para aquele que fez mais, que a gente sabe que administrar 5 talentos é mais trabalhoso do que administrar 3. Mesmo produzindo todos dois, o percentual foi o mesmo. Mas a realidade do dia a dia para lidar com aquela produção do outro, ele sabia muito bem. Então, até na parábola, Jesus trata com capricho, com carinho e entendimento sobre isso. Então, o problema do cobiçoso, que tem, cobiçando, nós estamos considerando o cobiçoso que cobiça o que lhe é próprio, não do outro. Eu acho que não sei se encaixa bem na cobiça, mas se encaixa na avareza. Exato. A avareza. Apego exagerado, nojento ao dinheiro. Exato. Não, mas é isso aí. Não, mas é porque a mesma palavra para cobiça, tanto no grego como no hebraico, elas vão assim, elas não são exatamente sinônimas, mas elas estão interligadas, entendeu? Vamos ver aqui o Efésios 5, 3 a 5. Aí ele... Exato. Essa... Uhum. É o dinheiro dele. Que não é só dinheiro, né? Que você, com certeza ele tem... Com certeza suas posses, seus bens, né? É essa avareza que vai ser chamada por Paulo aí. Vamos ver aqui, ó. 5, 3, 4, 5. Alguém para ler, faz favor. Nós vamos ler tudo porque não fica restrito aquilo ali. Porque esses 3 versículos aí vão estar falando justamente das coisas da lei. Os mandamentos que Jesus apresentou aí. Vamos lá. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem papoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. É porque essa herança, né? Como a gente está falando de herança e de posse, a herança é uma posse futura. Então, se você tem agora, você não permita de jeito nenhum que essa avareza te domine, senão você vai ser idólatra de si mesmo e do que você tem. Então, existe um livro apócrifo. Quer falar, Genilson? Não, ainda bem que isso acabou, né? Que hoje não tem mais as vezes que não também. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só... Olha só o que diz, eu vou citar aqui para vocês aqui, o Orígenes. O Orígenes foi um filósofo grego que se converteu. Ele é de 185 a 254 depois de Cristo. Aí ele vai fazer um comentário sobre o livro de Mateus. Mas ao fazer o comentário sobre Mateus 19, que a gente está lendo, ele faz uma citação de um livro apócrifo que é chamado o Evangelho aos Hebreus. Tá? Esse é um livro apócrifo que tem na igreja cristã. Ele fala bem assim, olha só. Quando Jesus exigiu
tão grande renúncia, o moço se pôs a coçar a cabeça e não gostou da coisa. Está desse jeito a descrição lá. E o Senhor lhe disse, gente, isso aqui não está na Bíblia, tá, gente? Isso é uma citação de Orígenes, 200 e poucos anos depois de Jesus, e levando em consideração também um evangelho da época chamado o Evangelho aos Hebreus. Diz que o moço coçou a cabeça, não gostou do que Jesus disse. Jesus vira para ele e fala assim, como dizes tu, tenho guardado a lei e os profetas, se está escrito na lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já é um resumo, né, dos mandamentos. E eis aí, muitos dos teus irmãos, filhos de Abraão, coberto de sujeira, morrendo de fome, e a tua casa está cheia de muitas coisas boas, e dela nada sai para eles. Isso aqui não está no Evangelho, isso aqui está neste livro e faz parte de um comentário de Orígenes, que ele se usava essas alegorias. Aí quando Jesus falou para o moço, vende o que tem, dá para os pobres, me segue, diz que coçou a cabeça, falou, e Jesus teria ralhado com ele. Como é que você está pedindo? Ou está dizendo que guarda esses mandamentos todos desde jovem. E aí, olha quanta gente precisa de roupa limpa, roupa nova e de comida, e a tua casa está cheia disso tudo e você não está dividindo, porque ele dividia e dava, ele honrava a religiosidade com aquilo que estava proposto, que estava escrito, o que estava escrito ele cumpria. Entendeu? Tem um outro lugar, me lembrei agora, que Jesus chamou a atenção dos fariseus e dos outros, dizendo, vocês, na hora de tirar o dízimo, vocês tiram o dízimo contadinho do endo, do cominho, até da hortelã. Só faltava colher meu pé de hortelã, deu quantas folhinhas de hortelã? Deu 1.200, 120 folhinhas dízimo e vou entregar. Mas o amor, a misericórdia, o perdão e querer bem ao outro é tão importante quanto isso aí. Você tem que ser cuidadoso. Ele também não desmereceu o dízimo, nem a oferta, mas você tem que fazer tão bem feito uma coisa quanto a outra. Isso é digno de respeito diante de Deus e consideração, né? Então, nesse processo continua. Então vamos lá. Agora é o verso 23 até o 27. Faz favor, alguém para ler? A gente está falando com a história que foi sabido anos atrás que Jesus automaticamente condenou a sua atitude. Mas a gente tem que olhar também que hoje tem muito pior do que isso. Às vezes muitos crentes com uma possibilidade muito menor do que a dele, uma possibilidade bem menorzinha, deixa Jesus, deixa de ser crente para poder não fazer o que Jesus pede. Ah, entendi. O que Jesus pediu dele, às vezes pede de um outro. Muito. Verdade enorme. Hoje, às vezes, o Evangelho pede de um crente uma coisa mínima. Ele fala, não, isso aqui eu não posso deixar de jeito nenhum. Eu deixo de ser crente, mas eu não faço isso. Muita gente faz essa troca, né? Então são coisas que a gente tem que olhar por esse lado, que hoje está muito pior do que essa situação. Sim. Por isso que nós não podemos deixar de analisar e não esquecer. Não é que eu estou falando, não se esqueça do ad hoc, né? Ou ad hoc, ou ad hoc, a exceção. A gente não pode esquecer que houve uma exceção. Essa conversa de Jesus com esse moço rico, que é mancebo de... Como é que é? Tem outros títulos, um mancebo de qualidade, quer dizer, que a pessoa tinha suas qualidades, sabia no seu íntimo que faltava alguma coisa, ele não conseguia identificar, e qualquer ato de heroísmo que Jesus requeresse dele, ele ia cumprir para fazer. Mas quando Jesus requer apenas que ele desfaça das suas posses, para dar para os pobres, doar para os pobres e seguir a Jesus, aquilo mexeu profundamente com o seu coração. Então aí ficou claro, entendeu? O 10º mandamento, assim, possivelmente o 10º mandamento, abre a claridade do moço de saber, porque veja bem, se ele guarda os mandamentos desde jovem, todos eles, os judeus, né, se arrogam que tem 613 mandamentos, ele estava acostumado a lidar com aquilo ali tudinho, e ainda vai perguntar para uma terceira pessoa o que está faltando, é porque dentro daqueles mandamentos está faltando alguma coisa para ele, mas ele não identificava. Jesus, que conhece o coração, identifica, e vai agora, de uma forma pedagógica, trazer o sujeito ao seu próprio reconhecimento da coisa.
Jesus não precisou citar o 10º mandamento. Ele só falando, faz assim, ele então caiu em si, a ficha caiu e ele percebeu que ele estava tão envolvido com as riquezas que se tornou para ele uma impossibilidade. Ele sai, o verso 22 diz que ao ouvir essas palavras, ele retirou-se triste. Quer dizer, que desilusão, né? Que ele saiu dali, que decepção, né? Ouvir uma palavra daquela ali de Jesus. Você imagina que transtorno que foi para esse moço, que com tanta vontade quis conversar com Jesus. Aqui no... É Lucas 18. Lucas 18. O versículo 1, 18. É até bom que a gente vai tratar de uma outra coisinha aqui, junto com isso aqui. Pode ler o 18 e 19, faz favor. Foi bom que me fez. Lucas 18 e 19. Certo homem de posição lhe perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Isso, está ótimo. Na nossa versão, bota do 18 ali para ver, faz favor. Um certo príncipe. Ali é uma pessoa de homem de posição. Outras versões diz governador, um líder. Então, quer dizer, é uma pessoa que não é só uma pessoa rica, é uma pessoa que tem projeção, ela tem uma posição na sociedade. Um governador, um príncipe, um líder, e que decidiu ir lá perguntar para Jesus. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: na semana passada, nós vimos em Mateus que não tem no Evangelho de Mateus em grego, nem nos melhores manuscritos e cópias antigas, chamar Jesus de bom. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então a gente viu que não tem, né? Mas em Marcos e em Lucas, no grego, tem a foto aí, faz favor? Tem. Então o tradutor de Mateus, além de, em outras traduções, porque a minha tem bom mestre, outras mais modernas não tem. As mais modernas estão no que está mesmo escrito no grego, no livro de Mateus. Mas tem outras traduções que, no livro de Mateus, capítulo 19, pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o camarada não tirou isso assim do nada. É porque em Marcos e em Lucas tem no grego essa expressão. Então deixa eu deixar claro aqui para a igreja o seguinte: os 4 evangelhos são sinópticos. Eles contam as mesmas histórias, com detalhes e observações diferentes. Assim, um tem mais atenção num assunto, outro. Isso não quer dizer que eles estão contando contradição de história. É o que o outro, quem Marcos percebeu mais uma coisa, o João mais outra, o Mateus mais outra, e o Lucas, ao recolher as informações que ele não viu, mas ele ouviu de terceiros, o testemunho, ele anotou. Isso não deve criar em nós, como muitas vezes acontece na crítica literária, entre os acadêmicos, não pode, ele não falou, não podia estar escrito, que tem gente que faz um cavalo de batalha em cima de um negócio desse assim. Com certeza os tradutores, olha aqui, olha lá, legueis, agaton, né? Jesus diz: por que me chama bom? Quer dizer, esse aí é Lucas ou é Mateus? É Lucas, entendeu? Então, ninguém, não está escrito, igual não está escrito em Lucas. Vocês querem votar para trocar o Jesus de Nazaré por Barrabás? Não tem isso escrito no Evangelho de Lucas, entendeu? Mas foi colocado para quando a pessoa lê entender o que está se passando. Aí alguém vai dizer: pastor, mas está escrito que não pode aumentar, nem diminuir, nem um J, nem um tio, e quando fazem isso, eles estão fazendo uma coisa muito triste contra a boca do Senhor, porque a Bíblia é a boca de Deus falando. Olha, irmãos, tem realmente dogmas e doutrinas, principalmente depois do Concílio de Nicéia, que as palavras que estão lá, nessas traduções e versões, elas vão querendo truncar a coisa para apresentar os dogmas que eles definiram. Mas tem coisa que não está, como lá em Mateus não está e tudo, mas que em algumas traduções, que aí é uma versão, né? Além de ser tradução, é uma versão, e está,
mas está em comum acordo com os outros versos. A gente não vai menosprezar a Escritura Sagrada, como eu conheço pessoas que não aceitam mais o Novo Testamento em hipótese alguma, porque eles dizem que tem contradição, que Mateus falou que não tem bom mestre nessa história, e Marcos diz que tem os outros. Está entendendo? Ou inseriu, eu não vou usar mais essa tradução, porque nessa aqui está escrito bom mestre. Eu nunca mais quero saber dessa Bíblia, eu vou jogar fora, porque está em Mateus 19 escrito bom mestre. E eu descobri que lá naqueles manuscritos em grego não tem bom mestre, na maioria deles. A gente tem que ter uma sensatez para lidar com isso, tá certo? Nós temos que ser sensatos. E ao analisarmos o assunto, ele está sempre dentro de um contexto. E aí a gente vai entender quando foi colocado uma coisa de mau gosto, ou por interesses escusos, ou porque foi só para complementar, para fazer a gente entender melhor que processo é esse que está acontecendo.